Salve, salve, doutores! Sejam bem-vindos de volta ao canal do Doutor Dinheiro. E hoje nós vamos falar de jornada de trabalho. Essa semana a gente está falando bastante de política, né? Vamos ao vídeo. Então, pessoal, jornada de trabalho reduzida. Isso pode ser bom ou pode ser ruim. Depende do lado que você está olhando. Mas a questão é o seguinte. Por mais que a gente já está vendo isso noticiar alguma coisa, o governo está querendo fazer o seguinte. Fazer uma redução na jornada de trabalho. E que redução seria essa? Hoje, a Constituição Federal garante 44 horas semanais de trabalho. E aí o governo quer reduzir, primeiro vai baixar para 40, 35, depois 30 horas semanais. Olha, eu confesso para você que eu fico meio cético disso passar ou não. Por quê? Não são todos os setores que dá para fazer isso. Inclusive lá fora, o Canadá, os Estados Unidos, eles têm experimentado essa jornada de trabalho, mas mais em empresas de tecnologia, inovação, desenvolvimento de software, escritórios, porque você consegue ter uma flexibilidade na questão do trabalho. Agora, aqui no Brasil, a gente está pensando, a gente não tem tecnologia de informação aqui no Brasil, muito pouco. Tem muito pouco, ainda não tem muito. Mas o nosso grosso de trabalho aqui, as pessoas se concentram no trabalho aonde? No comércio. E aí a gente está falando de supermercados, padarias, farmácias, açougues, materiais de construção e afins. Por que eu estou te falando isso? Porque, por um lado, isso pode ser bom, a questão da redução da jornada de trabalho, porque isso vai gerar uma demanda de mais contratações. Mas, por outro lado, isso vai aumentar o custo do empregador. E aí, você aumentar o custo do empregador pode gerar um problema na folha salarial dele. Um custo exacerbado por uma coisa, vamos supor, hoje são 8 horas por dia, certo? E aí você reduz essa jornada para 5, para 6, isso vai trazer um problema. Isso vai trazer um aumento no custo. E não só falando em folha, não. A questão dos impostos, a questão de tudo. Então eu acho que essas coisas têm que ser melhor pensadas e transformadas em projetos piloto, que você precisa ser colocado, para fazer um MVP, o menor valor possível, para ver se realmente funciona. Não vai dar para poder atingir todas as áreas. Mas, eu tenho uma história engraçada, meu pai sempre fala isso, meu pai fala assim, eu construí tudo isso aqui porque eu trabalhava muito. E se você parar para pensar, é realidade. Antigamente não tinha todo esse controle entre as horas trabalhadas. A gente está falando dessa década de 60, 70, foi a época que meu pai trabalhou bastante, foi a época que ele construiu e falava, eu vivia com um bolso cheio de dinheiro porque eu trabalhava muito, pegava 6h30 e saía 10 horas da noite, mas estava com dinheiro no bolso, tinha meu carro, tinha isso, e fui construindo, comprei minhas lojas, e é o que eu tenho hoje. Então, se você parar para pensar, realmente é assim que a gente constrói as coisas, trabalhando. E hoje você vê muita gente trabalhando, as horas ali definidinhas, e sem dinheiro. Por quê? Porque não faz um pouquinho a mais. A gente tem que parar com essa coisa de que o empresário é mau. O empresário não é mau. Sou empresário, sou patrão. Não sou mal, meu amigo. Não sou mal. A gente só quer o nosso. A gente está trabalhando, a gente quer o nosso. É que todo mundo está lutando pelo seu. Você me entrega o seu trabalho e eu pago você. Entendeu? Então, se o contrato está ali feito, para que mexer nisso de alguma forma? E aí, essa jornada de trabalho, eu acho que ela deve ser implementada, eu acho, que ela deve ser implementada de duas formas, primeiramente. A primeira forma que eu acho que ela deveria ser implementada é a questão de você não obrigar, não ser algo obrigado a fazer, mas e sim algo facultativo. Faz quem quer. Faz quem quer. Seria uma faculdade do empresário. Se ele se acha confortável em diminuir a carga horária de trabalho da empresa dele, aí sim ele diminuirá. Agora, se ele não acha confortável, não diminui. A segunda parte é a implementação de trabalho por horas. Pagar por horas. Igual quando você contrata um freelance. Eu quero um freelance aqui para poder fazer um serviço rápido e ir embora. Quantas horas você vai gastar? Vou gastar tantas horas. Então eu vou te pagar por horas. A implementação do trabalho por horas seria uma boa. Seria uma boa. Então, claro, da mesma forma como eu falei, vamos fazer projetos pilotos para poder fazer uma análise e colocar o governo, talvez fazer essa questão de obrigação, que eu acho que está o problema. Você vê em Canadá, Estados Unidos, eles não têm uma lei propriamente dita sobre isso. Eles têm um costume. As empresas de tecnologia vão adotando isso e outras empresas vão adotando também. E aí você cria um costume,
É a questão do... A gente aprende isso no direito, né? Lá eles usam o common law, né? Que é o costume da lei, e aqui é o civil law, né? Que é a lei, é a lei que está escrita. Lá eles não têm muito isso. Então, a gente precisa fazer... aprender a trabalhar dessa forma. Né? Você deixar as pessoas mais soltas para fazerem os seus contratos de trabalho. Sabe, fazer... Ah, mas eu preciso resguardar meu filho. Sempre que tiver alguém lutando por um direito que é seu, desconfie. Porque tá levando a coisa melhor, tá ficando para ele. E o governo geralmente faz isso. O sindicato faz isso também. O sindicato às vezes tá fazendo isso, tá fazendo aquilo com a empresa, mas ele tá pensando nele. Quando o sindicato... Pesquisa aí. Quando o sindicato multa uma empresa, essa multa não é revertida para você, para trabalhador. Ela fica com o sindicato. Pesquisa aí. Você vai ver. Vê se eu não estou certo. Fica com o sindicato. Qualquer fiscalização, o sindicato. Todas as multas são revertidas pro sindicato. Não é para você, trabalhador. Então isso nunca chega na tua mão. Então, quando alguém estiver lutando pelo seu direito, desconfie. Seu direito você luta por ele mesmo. Então, eu luto pela ideia de que você seja facultativo, que você possa fazer os contratos de trabalho, que você mesmo possa negociar, que você mesmo possa fazer os trabalhos e receber por isso. Nada mais justo do que isso. Então, a questão da jornada de trabalho, ela precisa ser estudada, precisa ser implementada de forma gradual, mas estudada para alguns setores. Concorda comigo ou discorda de mim? Eu quero que você fale comigo também. Você pode concordar, discordar. Quero que você fale comigo também. Porque às vezes a gente fica com as ideias na cabeça e agora eu tô começando a colocar essas ideias aqui dentro do canal. Eu falei que eu não ia falar de política, falei que eu não ia falar sobre isso, mas eu tô acabando de falar porque isso envolve bolso, isso envolve dinheiro, né? Envolve a nossa categoria de empresário, a categoria do trabalhador, envolve tudo. Então, você precisa pensar nisso. Então, a gente tem que se perguntar sempre, a jornada de trabalho reduzida é boa para quem? Eu sempre me faço a pergunta, sempre que alguém me oferece alguma coisa e diz assim, isso é bom para quem? Então a gente precisa sempre fazer uma análise. A jornada de trabalho reduzida tem que ser implementada? Eu acho que tem que ser implementada, mas tem que analisar os setores que vão funcionar, né? Não é todo setor que isso vai funcionar. E como eu falei, eu acredito que é melhor que seja de forma facultativa. Nada imposto. Deve pegar e ser feito assim, quem quiser fazer, faça. Eu acho que deve ser isso. Eu acho que vai ser assim que vai ser feito também. Porque não dá para você obrigar. Não dá para você obrigar a fazer uma jornada de trabalho reduzida. Porque cada um vai olhar a sua realidade. Beleza, pessoal? Se você gostou desse vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, dá um joinha. E um abraço para você e aquela saudação que você já conhece. Saudações endinheiradas!